Eu estou projetando minha tela aí novamente. Por que a gente passou esse clipe para vocês? Porque a gente vai começar a trabalhar agora o outro conceito, ou outra categoria de análise para a gente, que é a questão da distopia. Né? A gente falou um pouquinho da utopia, dos fins da utopia na pós-modernidade e dos seus efeitos, a questão da contingência. Agora a gente vai trabalhar a questão da distopia. Né? E o que estaria relacionado, quando a gente pensa em lugar e tempo e projetamento, a partir desse clipe que a gente viu, qual que seria a noção do efeito de distopia? O primeiro conceito que eu queria trabalhar com vocês, quando a gente fala de distopia, é a noção do não lugar. Mas aí não é mais um não lugar utópico, que a gente viu que o não lugar utópico diz respeito a uma realidade que não está estabelecida, mas que idealmente está colocado no nosso horizonte, como algo a ser atingido por meio da nossa ação. Quando eu falo de distopia, eu falo de uma outra noção de não lugar, que é aquela noção que o Marc Augé traz para a gente, que ele diz que o que seria esse não lugar e que a gente pode chamar de um não lugar distópico, e qual relação que isso tem com projetar. Primeira coisa, esse não lugar, ele se apresenta para a gente como um espaço intercambiável, um espaço de aleatoriedade, de impessoalidade, um lugar de passagem e de fluxo. Quando a gente pensa no espaço de atuação e no espaço de atuação do projeto, a gente tem que abandonar essa noção de não lugar, tem que considerá-la no sentido crítico, mas a gente não pode pensar no espaço como uma simples aleatoriedade, como um espaço meramente impessoal, um lugar meramente de fluxo e de passagem, porque é o lugar onde eu quero intervir a partir da minha ação projetiva. Então, a distopia, ela se apresenta como um não lugar, ou como esse espaço intercambiável, aleatório, impessoal, de mera passagem. É um lugar de não intervenção e é um lugar também de não projetamento. O que seria também esse não lugar? É um lugar onde os seres humanos permanecem anônimos, ou seja, ela nega o homem público. Essa noção de não lugar do Marc Augé, quando se fala que dessa negação do homem público, nega-se também a possibilidade de projetamento. Porque o projeto, obviamente que você pode ter um projeto individual, mas o projeto, principalmente institucional, com o qual nós vamos trabalhar, ela tem essa noção de tanto de publicidade quanto de atuação no público, e da atuação pública no público. Tá? Então, reafirma a noção do homem público, e não do homem privado, individualizado, neoliberal. Então, esse não lugar da distopia, de anonimato e de negação do homem público, também é negado pelo projetamento, e nega a ação projetiva. Esse não lugar também é um lugar onde não se vive, nem se apropria, e não há apropriação do lugar. Além de negar o homem público, nega-se também o lugar público. A universidade é um lugar público. Se eu partir dessa noção da universidade como um não lugar, como um espaço intercambiável, um espaço de anonimato, um espaço de negação do homem público, eu também a nego como um lugar de atuação público. E, portanto, qualquer ação projetiva na perspectiva de projetamento público não se daria dentro da universidade. Então, a gente precisa abandonar também a universidade como um lugar, como um não lugar. Tá? Um lugar não apropriado, onde não se vive, onde não se relaciona. Né? Outra questão do não lugar é que não possui significado suficiente para ser considerado lugar. A universidade é um lugar de produção de significados e sentidos, né? De produção científica, de relações, e um lugar eminentemente onde que se produz significado e sentido. Se nós fôssemos considerá-lo um não lugar e um lugar de não projetamento, seria um lugar de não significado e de não sentido. A gente precisa, através de ação projetiva, produzir no espaço público que é a universidade tanto sentido quanto significado. O não lugar também, o lugar distópico,
é um lugar de consumo, né? Onde as relações se estabelecem por mero consumo. É um lugar marcado pela forma mercado e pela forma mercadoria. Tá? E, por exemplo, quando a gente vê a universidade como um lugar de consumo e a própria relação epistemológica, a relação com conhecimento, como uma relação restritiva ao consumo, nós vamos por uma perspectiva de acumulação de conhecimento, uma perspectiva escolástica, né, em que você meramente acumula e comenta aquele conhecimento que foi produzido. Tá? Quando a gente pensa, né, nessa perspectiva da restrição do lugar, universidade, daquilo que é produzido como consumo e do conhecimento que é produzido como consumo, a gente pensa simplesmente na acumulação do conhecimento. Tá? E qualquer projeto nesse sentido que lança adiante, lança ao novo, lança ao utópico, se restringiria mais uma vez à reprodução. E a outra coisa, não se trata de um lugar utópico, mas utópico naquele sentido de que não existe, né? Mas sim do não lugar. Né? O utópico ele se apresenta como um lugar que não existe, mas pode existir como idealidade e como fruto da nossa ação. A distopia ela se apresenta como um lugar de não atuação, como um não lugar. Tá? Então aí a gente tem alguns exemplos, né, do que o Marco Augé coloca como não lugar: shopping centers, meios de transportes, hotéis, supermercados, áreas de serviço, autoestradas. E eu coloco uma questão, por exemplo, né, que está muito em voga, que é a questão do espaço virtual, que é o que a gente está usando aqui. E o que a gente usa também, né, no regime emergencial que a gente está imerso nele. Né? Seria o espaço virtual também um não lugar? A questão que eu coloco para vocês. Aí eu coloco, então, também, a partir disso aí, a noção de distopia. A distopia, ela se apresenta como um lado obscuro da utopia. Ela se apresenta como a negação da utopia. Se a utopia se apresenta como um lugar a ser alcançado, idealmente colocado no horizonte, como ideação, mas que pode ser, de alguma forma, atingido pela nossa ação, a distopia ela se apresenta como a negação da utopia, ou seja, como a impossibilidade de se atingir a utopia. Então, ela integra a utopia com o sinal trocado numa relação dialética, mas ela ainda evoca essa utopia, no sentido de falar o seguinte: se você não perseguir a utopia, você vai cair na distopia, que é a negação da utopia, que é, por exemplo, aquilo que foi colocado, né, aquele cenário que foi colocado no clipe para a gente do Nowhere. Tá? Então, a distopia ela funciona dialeticamente com a utopia, no sentido de que ela nega essa utopia, e nega no sentido, mas remetendo a essa utopia. Se você não perseguir, se nós não perseguirmos aquilo que foi estabelecido como utopia, o que virá será a distopia que está colocada no futuro. Então, o projetamento, nesse sentido, o projetar vem no sentido de reafirmação das nossas utopias, tá? Para que nós nos distanciemos de um futuro distópico. Então, a distopia aparece aí como categoria de análise no sentido de que projetar é necessário como reafirmação, como perseguição daquilo que está expectado na utopia, como um futuro, como um horizonte a ser alcançado, mas um horizonte positivo. Né? E a distopia se coloca como a negativa disso, mas que remete à própria utopia, no sentido de reafirmá-la, colocando para nós que se nós não perseguirmos a utopia projetada, nós cairemos num cenário distópico. Então ela subverte o novo para um topos hostil e inseguro, e esse topos projetado dos princípios modernos de integração, planejamento e controle não são tidos como vias de se atingir aquilo que foi idealizado, mas eles são exacerbados no sentido de planejar, controlar, elevados ao paroxismo, no sentido de controlar e o sujeito, de vigiar o sujeito, de submeter os sujeitos. Tá? Então, a distopia, ela exacerba o processo de projetamento e planejamento, mas no sentido negativo de controle. Agora, eu queria apresentar para vocês um outro conceito, que é o conceito de hipotopia, que a hipotopia
ela não se apresenta numa relação dialética com a utopia, como a distopia se apresenta. Se a distopia vem como sinal trocado da utopia, mas acaba reafirmando a utopia, no sentido do que deve ser perseguido e não pode ser abandonado, naquilo que foi projetado de forma ideal e deve ser alcançado pela nossa ação, e se não a distopia se estabelece, a hipotopia ela vem no sentido de insuficiência, de uma posição inferior, que ela vem do grego, né, do hipo, que é a insuficiência, mais utopia, do grego topos, lugar. Então é um lugar de insuficiência. Então, a utopia, ela vem nos dizer, a hipoutopia vem nos dizer o seguinte: nem aquilo que foi estabelecido idealmente na utopia, nem aquilo que foi negado como possibilidade distópica e negatividade se estabelecerá no futuro, porque já está estabelecido um futuro, uma insuficiência no presente. Então, o futuro que está previsto nas utopias não vai se realizar, nem os que estão previstos nas distopias. Mas é uma instalação no presente do distópico. Então, se a utopia nos remete a um lugar projetado, ideal a ser alcançado pela ação, a distopia nos remete a um lugar que, ao contrário do que foi idealizado, um lugar negativo, será atingido se eu não atuar. A distopia fala assim, não a hipotopia fala assim, qualquer ação é insuficiente, porque a distopia já se instalou no presente, e esse presente será contínuo, será um futuro contínuo. Então, há uma ausência de futuro, as mazelas do presente já estão estabelecidas, e elas não se projetam nem como utopia, nem como distopia, mas como estabelecimento do negativo hoje, a partir de uma insuficiência de ação, da nossa ação para a mudança do que está estabelecido. Então, o que isso tem a ver com o projetamento? Se na utopia eu preciso projetar a partir da utopia, na distopia, se eu não projetar e não agir, ela se instala, na hipotopia não adianta projetar, porque tudo já está instalado como insuficiência, inclusive insuficiência da ação projetiva. Tá? Então, o futuro se curva sobre si mesmo, estabelecendo-se num futuro contínuo de um presente distópico estabelecido. Então, a gente está tentando trazer para você essa questão das noções de tempo e espaço a partir dessas categorias de utopia, distopia e hipotopia. Então, eu coloco para vocês aqui uma notícia que saiu ontem no estado de Minas, com a qual nós estamos nos havendo, que é a questão da UFMG enfrenta crise dramática com corte de verbas. A gente pode encarar essa notícia sobre os aspectos da utopia, da distopia e da hipoutopia. Na noção utópica, esse é um cenário que está estabelecido, mas que pode ser mudado por nossa ação e por nossa ação projetiva, no sentido de buscarmos uma universidade que está estabelecida como utopia no horizonte, mas que precisa da nossa ação. Ela pode se apresentar como distopia, no sentido de que o futuro da universidade é a privatização, é o fim da universidade pública, que é o que essa notícia também nos aponta como distopia. E como hipoutopia, nós podemos considerar, não, isso já está estabelecido e não há nada a se fazer, porque a nossa ação será insuficiente. Estamos já caminhando para o final da nossa apresentação aqui, e algumas características da hipoutopia. Ela traz para a gente a destemporalização, a deshistorização do tempo. Como diz o Achille Mbembe, o tempo explodiu. Ela traz o tempo marcado pela mercadoria. Isso a gente pode ver muito nos jovens hoje. Os jovens hoje perderam a noção de historicidade, muitos deles, e eles marcam a temporalidade a partir da duração da mercadoria. E como a gente sabe que a mercadoria ela vem com a noção de obsolescência programada para estimular consumo e acumulação, quando você perde a noção de historicidade e se resume hipoutopicamente no tempo da mercadoria, o seu tempo vai ser
demarcado pela mercadoria e não pela história. Também ele é demarcado pelo tempo da tecnologia. Aí eu trago aqui para vocês o princípio o princípio de Moore, do Gordon E. Moore, fundador da Intel, que ele falou para a gente assim: o número de transistores dos chips teria um aumento de 100%, pelo menos, pelo mesmo custo, num período de 18 meses. Então, esse intervalo, isso aí já diminuiu e tende a diminuir cada vez mais. O intervalo de transição tecnológica ou de mudança tecnológica é o intervalo de temporalização dentro de um processo utópico. Então, você tem a deshistorização, a explosão do tempo, a demarcação do tempo pela mercadoria e pela tecnologia. Tem a destotalização também, que você abandona qualquer tipo de projeto universal, qualquer tipo de processo de planejamento ou de totalidade global. Então, não há por que projetar, não há por que pensar em universalização de determinados estados ou condições. Por exemplo, né, universalização de rendas, universalização do conhecimento, planejamento nesse sentido. Você perde na distopia essa noção de totalização e cai na destotalização. Você assume uma forma de tecnociência privatizada e individualizada. A gente já viu que o tempo e também o espaço, que hoje a gente está na questão do espaço virtual, é demarcado pela tecnociência. Uma ciência reduzida a seus aspectos técnicos e tecnológicos, privatizada e individualizada. Você abandona o macro para concentrar-se no micro. Você abandona a noção de sociedade para se concentrar no indivíduo individualizado, né, como modo de produção de subjetividade. Então, não há mais noção de integração, de inclusão daquilo que se chamam dos redundantes ou dos sobrantes, que eles devem desaparecer, já que eles são desfuncionais ao que está estabelecido. E a crise da noção de progresso. Na modernidade, a gente trabalhou muito com a noção do progresso como algo contínuo e universal. Hoje, né, numa noção hipotópica, a gente parte para a noção do progresso interpolado. Né? Há progresso aqui, mas não há ali. Tá? E esse progresso se dá de forma excludente. Alguns desfrutam do progresso, outros não. Aqueles que são os redundantes, os excluídos e os sobrantes. E, por fim, para a gente terminar esse primeiro momento, esse nosso momento aqui, eu trago para vocês Danilo Gandin, do seu livro Planejamento como Prática Educativa, que é uma das nossas referências. E ele coloca para a gente a questão da utopia e do projeto. Ele fala assim: um marco, um ponto razoavelmente inamovível que serve como utopia. Por que a utopia é marco e é inamovível? Porque é aquilo que eu quero alcançar. Ele é pouco negociável no sentido de que, se a utopia é orientada por determinados valores, por determinados princípios, eu posso até transformar isso, mas ele é, de certa forma, inegociável para a gente, porque é isso que vai orientar a nossa atividade de planejamento e de projetamento. Então, como força, ela vem como linha de força, como orientação. Não pode ser algo inteiramente alcançável, porque o que está alcançável já é o que está estabelecido, né? Embora não possa se constituir como teoricamente impossível para o homem. A gente viu a questão, né, de que não é o impossível dentro de determinado regime de possibilidade, mas é uma intervenção para a mudança do regime de possibilidades que está estabelecido. Então, não significa dizer coisas lúdicas. Né? Não se trata da gente estar na dimensão só do jogo, na dimensão só do... não só na dimensão da recreação, mas no sentido de uma ação científica de planejamento. Não se trata de estabelecer algo imaginado, sem ligação com o momento, sem a força da teoria, sem a justificativa da realidade. Então é algo fundamentado, fincado na realidade. A gente não vai fazer sozinho, porque... Antes, pelo contrário, longe. trata-se de propor algo enraizado, difícil. Possível e realizável, enquanto proposta da qual nosso esforço possa nos aproximar gradativamente.
Então, eu agradeço a todos e todas, né, pela paciência, pelo acompanhamento aí da nossa primeira apresentação, nossa primeira teorização a respeito do projeto no tempo e no espaço, a partir das noções de utopia, distopia e hipotopia. Obrigado.